o que acontece com o corpo e a mente de uma pessoa que está há 3 dias sem dormir? Essa é uma dúvida de algumas pessoas e também é o sofrimento daqueles pacientes que padecem de insônia, principalmente insônia grave, que já deixa o paciente tantos dias ali sem cair no sono. Além disso, no vídeo de hoje também vou falar para vocês quantas horas é o ideal que a gente deveria dormir todas as noites e o que acontece em cada etapa da insônia, desde as 24 horas sem dormir até as 72 horas. E nesse meio tempo o paciente pode inclusive ter alucinações. Isso mesmo, ele começa a enxergar coisa que não está no ambiente. Se você se interessa nesse assunto, fica até o final do vídeo. Meu nome é Cristian Morato, eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Para não perder nenhum vídeo, é só você se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu curtir e comentário que são muito importantes aqui para o canal. E além disso, não se esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que sofre de insônia ou gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Não é novidade para ninguém que a gente precisa ter uma boa noite de sono para a gente funcionar direito no dia seguinte. O que acontece com muitas pessoas que sofrem de insônia é que isso não está funcionando direito. Elas não conseguem pegar no sono durante a noite, que é o momento ideal para a gente dormir, porque ali acontece um sonho reparador, a gente consegue normalizar tanto as funções internas dos nossos órgãos, consegue relaxar um pouquinho melhor os músculos, consegue fazer reparação muscular e tissular, que é aquela reparação dos tecidos do nosso corpo. Além disso, a gente consegue fazer uma boa reparação mental. A gente descansa a nossa mente e melhora para tudo que a gente tem que fazer no dia seguinte. O paciente com insônia acaba pulando essas etapas, ele não consegue dormir direito e no dia seguinte ele se sente horrível. Parece que ele teve, sei lá, uma guerra na noite anterior, ele não consegue dormir e o corpo dele parece que tá doloroso, parece que ele não consegue descansar direito ou focar no seu trabalho. Bom, a insônia, ela pode ter várias fases ou vários níveis, dependendo de quão grave está se estabelecendo no corpo daquele paciente. E os pacientes também passam por níveis de privação do sono. Quando o sono ele é privado por 24 horas, ou seja, a pessoa ela não dormiu nada em 24 horas, o que acontece na mente da pessoa e no corpo é a mesma sensação de você estar bêbado. Isso mesmo. A pessoa que ficou 24 horas sem dormir parece que ela estava no barzinho bebendo muita cerveja. Ela pode ter irritabilidade, dificuldade para ela poder se concentrar em coisas simples, como um simples cálculo de matemática, um 5 mais 7, por exemplo, que ela precisa fazer no papel rapidinho. A pessoa ela pode ter dor de cabeça, alguns podem referir que tem um pouco de visão borrada, outros pacientes podem ter tremores, o corpo do paciente fica tremendo, como se ele tivesse realmente nervoso, né? Mas não é culpa do nervosismo em si, é culpa da privação do sono. Alguns pacientes podem reclamar de dificuldade na coordenação muscular, ele não consegue realizar os mesmos movimentos adequados e finos que ele deveria fazer, como por exemplo caminhar em linha reta. Por isso a gente falou que parece muito com aquele paciente que bebeu cerveja e não consegue andar em linha reta. Além disso, alguns pacientes podem ter compulsão alimentar. A vontade de comer muito, principalmente carboidratos, aparece bastante nesse momento. É uma forma do corpo tentar relaxar. Quando a gente come muito carboidrato, é só você lembrar o que acontece com o seu corpo. Pensa que você acabou de almoçar e aí você comeu um pote de sorvete ou de algum doce logo após o almoço. Sabe aquele sono que vem aparecer depois? É isso que o corpo ele tenta alcançar quando ele faz você ter vontade de comer carboidrato. Você ter aquele sono e poder cair no sono e dormir, realmente poder descansar. Além, óbvio, dos pacientes sofrerem de fadiga também, né? Aquele cansaço extremo. Um tipo de profissional que passa bastante por isso, na verdade, né, alguns profissionais que passam por isso, são os profissionais da área da saúde, né? Médicos, enfermeiros que fazem plantões prolongados de 24 horas ou mais. Esses profissionais, eles tendem a ter mais desse tipo de sintoma, afinal de contas, eles precisam ficar acordado muitas vezes durante esse plantão. Às vezes o plantão tá vazio, a gente não precisa ficar 24 horas ali acordado, às vezes não tem ninguém vindo na urgência, dá para dar uma descansadinha ali de 1, 2 horas ou um pouquinho mais se ninguém aparecer. Agora, se o plantão tá lotado, muita gente doente aparecendo, aí não tem como. O médico, o enfermeiro, a gente fica muito tempo acordado para poder cuidar dos pacientes e aí não tem como descansar mesmo e esses sintomas podem aparecer. É por isso que alguns países, eles não deixam os médicos fazerem plantões tão prolongados, porque o médico ele pode estar tão cansado que pode existir risco de algum tipo de iatrogenia, que é aquele erro que o médico comete não tendo a intenção de cometer. Ele está tão cansado que ele acaba prescrevendo algum medicamento
inadequado. Às vezes acontece esse tipo de plantão prolongado por falta de médico, então não tem médico para cobrir o plantão, acaba o mesmo médico fazendo um plantão dobrado e acaba batendo mais de 24 horas muitas vezes. Quando a privação do sono avança para 36 horas, aqueles sintomas de cansaço, de irritabilidade, eles se intensificam. E nesse momento pode acontecer do paciente ter alguns cochilos curtos de 30 segundos que ele não percebe que estão acontecendo. Então o cara está sentado, né, por exemplo, na mesa de reunião do trabalho dele ou no próprio trabalho dele, ele dá uma cochilada, ele dá uma pescada, como a gente fala, aqui pelo menos na minha região, e ele fecha o olho e dormiu ali por 30 segundos, ele acorda, ele não percebe que passou esse tempo, parece que ele deu uma piscadinha só. Mas na verdade é o cérebro dele tentando dar uma desligada para o paciente poder relaxar e ele não ter um colapso, principalmente mental, mas também que pode afetar o corpo inteiro desse paciente. Os sintomas que esse paciente pode apresentar nesse momento são fadiga extrema, muito maior do que aquela que o paciente tinha às 24 horas, dificuldade em tomar decisões. Então, decisões simples, inclusive, como o que o paciente vai comer, para onde que ele vai depois do trabalho, ou o que ele tem que fazer logo a seguir de alguma reunião, ou próprias decisões que ele tem que fazer dentro do trabalho, acabam sendo difíceis. O paciente ele não consegue tomar essas decisões, até porque o cérebro dele não consegue raciocinar direito. Aquela dificuldade cognitiva que ele tinha anteriormente aumenta bastante nesse momento. O paciente também fica com dificuldade em socializar. Você às vezes pode ver uma pessoa que está em privação do sono e parece que ela está muito agressiva, ou ela não está com vontade de conversar, de bater um papo com ninguém. Isso acontece porque o corpo dela não tá muito legal, a mente dela tá pior ainda e ela não consegue ter aquele momento tranquilo para poder conversar com alguma pessoa. Então, socialização zero nesse momento. E o último sintoma que o paciente pode apresentar é mudança no comportamento. Aquela pessoa que sempre foi calma, sempre foi tranquila, fácil de dialogar, ela pode parecer que está muito nervosa, muito ansiosa, muito estressada. Então mudou totalmente o modus operandi daquela pessoa. Ela se tornou uma pessoa totalmente diferente por culpa dessa privação do sono. Quando o paciente tem 48 horas de privação do sono, a gente pode dizer que esse paciente se encontra numa privação extrema do sono. Essa privação extrema ela é muito grave. Nesse momento, toda aquela fadiga se intensifica ainda mais e o paciente ele pode ter crise de ansiedade e até mesmo crise de depressão nesse momento, se é um paciente que já padece de alguma dessas duas doenças. Quando a gente fala crise de depressão, é uma sensação de depressão profunda nesse momento, tá, pessoal? A gente na medicina fala bastante sobre crise de ansiedade, né? Quando a pessoa desenvolve, por exemplo, uma crise do pânico ou quando a ansiedade dela mesma aumenta bastante ao ponto de parecer sintoma de asma, né? Aquela falta de ar e tudo mais. O paciente, quando tá com uma depressão profunda, ele desenvolve assim em questão de alguns minutos e isso vai intensificando. É aquele paciente que sente uma tristeza profunda, né? Uma tristeza tão intensa que muitas vezes vem pensamentos de suicídio, de vontade de ficar morto, de que a vida dele não tem importância. Então isso pode acontecer nesse momento e isso é muito perigoso. E é nesse momento, na privação de 48 horas de sono, que o paciente ele pode começar a alucinar. Ele começa a visualizar coisas, objetos, seres no ambiente que na verdade não estão ali. Alguns pacientes inclusive podem relatar que estão ouvindo coisas. Isso lembra muito um quadro de esquizofrenia, mas não é a mesma coisa. Na esquizofrenia, normalmente o paciente escuta vozes que falam com ele e dão comandos para ele fazer alguma coisa. No caso das alucinações, o paciente escuta coisas, ele pode ouvir sons, ele pode ver pessoas, objetos, seres inanimados, só que eles não estão ali na verdade. E agora a gente chegou nas 72 horas de privação do sono. Quando o paciente completa esses 3 dias, essa privação do sono é tão intensa que aqueles cochilos que eu falei para vocês que apareciam anteriormente, eles ficam cada vez mais frequentes. Às vezes em 1 hora o paciente tem vários cochilos, ele pode ter uns cochilos ali de 30 segundos, umas 10 vezes em questão de 1 hora. O paciente ele está cada vez mais estressado, o paciente está mais ansioso e é nesse momento, um momento mais grave, que as alucinações elas podem inclusive piorar. Se o paciente ele tá já 72 horas sem dormir, o ideal é que o paciente ele não dirija. É importante que o paciente não saia de casa, a não ser que ele esteja acompanhado, porque aquele negócio de não conseguir socializar, não saber tomar decisões, ter um comportamento totalmente alterado, eles estão cada vez mais intensos. E nesse momento, poder sair de casa e você acabar passando uma rua sem olhar para os lados é muito perigoso, porque a pessoa ela
pode sofrer um acidente muito grave e colocar a vida em risco. Tá, mas eu sofro de insônia e eu não consigo dormir, o que eu posso fazer? Aqui no canal eu já falei para vocês algumas vezes sobre a higienização do sono. Alguns aspectos que a gente pode mudar na nossa vida e no nosso ambiente de sono, ou seja, o nosso quarto, para a gente melhorar um pouquinho e conseguir dormir com mais facilidade. Se você quiser saber essas dicas, para não ficar prolongando e repetindo coisas que eu já falei, eu vou deixar um vídeo no final desse vídeo aqui, ou você pode clicar nesse card que está aparecendo aqui em cima. Além disso, você também tem alguns tipos de medicamentos naturais que não causam dependência. Eu já comentei de alguns deles aqui no canal. Se você quiser assistir um pouquinho sobre esse vídeo também, vou deixar um vídeo lá no final, ou você pode clicar nesse card que está aparecendo aqui. E qual é o tempo ideal para dormir durante a noite? Segundo alguns estudos, o ideal é que a gente durma de 8 a 10 horas às noites, pessoal. Prestem atenção no que eu falei. Durante a noite, se você dorme durante o dia, você está mudando o ciclo natural do seu corpo, algo que a gente chama de ciclo circadiano. É o ciclo que vai regular funções do seu corpo. Ele serve para produzir hormônio no horário certo, para você ter energia no horário certo, para o seu metabolismo funcionar no horário certo. Então, respeitando o ciclo circadiano e dormindo bem durante a noite, o seu organismo ele vai funcionar muito melhor, a sua mente vai funcionar muito melhor. Então, se você quiser ter uma boa noite de sono, o ideal é que seja entre 8 a 10 horas. Segundo a Associação Brasileira do Sono, as pessoas aqui no Brasil dormem entre 6 a 4 horas apenas. Você percebe ali que é quase praticamente a metade do que as pessoas deveriam dormir. Então, aumenta um pouquinho o seu tempo de sono. Se você tem uma vida muito corrida e dorme ali 6 horas, tenta aumentar para pelo menos 8 horas de sono, que você vai perceber uma melhora muito significativa, tanto na sua saúde mental quanto na sua saúde corporal. E quando mente e corpo trabalham em sintonia, a saúde também está em harmonia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam. Deixem o seu curtir e comentário ali embaixo dizendo o que vocês acharam do vídeo. E também não se esqueçam, se você quer algum tipo de vídeo específico aqui no canal, é só você comentar e falar sobre o que você gostaria de ouvir aqui no meu canal. Se você quer conferir o nosso canal, aqui já tem bastante conteúdo. Você pode clicar no nome do canal e na aba Vídeos, vai ter bastante vídeo para você conferir ali. Antes de ir embora, eu vou deixar recomendado 2 vídeos aqui no canal. São justamente os que eu comentei. Em um vídeo eu falei sobre medicamentos que não causam dependência e ajudam o paciente a dormir. Em outro vídeo eu falei sobre dicas para dormir melhor. O paciente que dorme mal, ele tem que fazer aquela higienização do sono. Dá uma conferida. Eu vou ficando por aqui e não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!